Graça e paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje no Palavra de Encorajamento, eu quero meditar com você numa palavra aqui em Provérbios 12, no versículo 25. Mas antes de ler, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, para que você se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se você for abençoado, compartilhe com outros também, para que outros sejam abençoados. Não esquece de acionar o sininho também, para que todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube, ok? Então vamos ler aqui, é Provérbios 12, versículo 25. Diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então muito tem se falado sobre ansiedade, né? Um dia eu ministrei na igreja e eu falei sobre isso, que a ansiedade é chamado do mal do século, né? Dessa geração. Muita gente com crise de ansiedade, muita ansiedade de todos os lados, muita correria. A vida se tornou muito rápida, né? Como dizem o ditado, né, para ontem, né? As pessoas falavam, nossa, quero isso para ontem, né? Os patrões querem tudo para ontem, todo mundo quer tudo para ontem. E isso vai gerando mais e mais ansiedade no coração do homem, né? São as demandas, tantas necessidades, né, que os nossos antepassados não tinham, que hoje nós temos, né? Tanta coisa relacionada à internet, à tecnologia, que nossos antepassados não precisavam ter essa preocupação. Não tinha televisão, não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada, né? Então, não tinha esses carros potentes que tem hoje e tudo mais. Então, a vida deles era uma vida muito mais tranquila. Porém, a ansiedade, ela não é algo novo. Porque se você ler a palavra de Deus, você vai ver Jesus falando, né, sobre ansiedade. Lá, já no Sermão do Monte, Jesus fala, não andem ansiosos quanto ao que comer, beber, vestir. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica com ação de graças. E desde o começo já se fala em ansiedade, né? Você vê aqui Provérbios muito antes de Jesus vir ao mundo, começar a pregar a palavra de Deus, aqui já se falava de ansiedade, aqui em Provérbios, né? O escritor de Provérbios fala sobre ansiedade. Então, nós lemos que a ansiedade no coração do homem o abate, porém uma boa palavra, né, o alegra. Então, a ansiedade é um problema que nós não temos como fugir dela, mas nós podemos usar antídoto contra a ansiedade, contra a preocupação, contra o medo, que está tudo dentro do mesmo pacote, né? O medo gera ansiedade, a preocupação gera ansiedade, a ansiedade gera ansiedade, né? O medo do amanhã, o medo do depois, o que vai ser, o que eu vou fazer, como eu vou resolver isso, né? Então, o antídoto, verdadeiramente o antídoto para a ansiedade, para a preocupação e para o medo, é a palavra de Deus. Na palavra do Senhor, como eu tenho falado sempre, né, nós encontramos resposta para tudo. Nós encontramos promessas da parte de Deus. Nós encontramos palavras que nos encorajam, palavras que nos dão esperança. Esses versículos que eu falei sobre não andar ansiosos por coisa alguma. Paulo diz, orem, levem tudo em oração diante de Deus, pela oração e pela súplica, e em seguida já deem graças. O versículo 7 de Filipenses 4 diz assim, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, existe antídoto para a ansiedade, que diz aqui que a boa palavra alegra. A pessoa que está ansiosa, uma boa palavra alegra, não é assim? Quando você se sente preocupado, com medo, ansioso, você ouve uma palavra da parte de Deus, o seu coração se alegra, a esperança volta, você dá aquela respirada, ai, glória a Deus, eu creio, o Senhor é bom, você vai num culto, sai de lá cheio de fé, cheio de ânimo, de esperança. Então é necessário uma boa palavra, e a boa palavra sempre vem da parte de Deus. Seja diretamente na leitura da palavra, da Bíblia, seja através de uma pessoa, um vídeo, uma palavra de encorajamento, né, que o Espírito Santo colocou esse propósito no meu coração, de toda segunda-feira gravar uma palavra de encorajamento. Nas quartas eu tenho o devocional Gotas de Sabedoria, que eu estou falando de Provérbios, e na sexta-feira a palavra e oração. Então, uma boa palavra, né? Você pode assistir vários vídeos no YouTube, tem muitos vídeos de pastores, homens, mulheres de Deus abençoados, né? Que são muito usados por Deus. Eu sou muito edificada também. Eu tenho pessoas, vídeos que eu assisto que me edificam muito. Então, uma boa palavra é um antídoto contra a ansiedade, contra a preocupação, contra o medo. Porque a ansiedade, ela embaça a nossa visão, nós perdemos a esperança. O medo, ele tira a nossa visão.
Ele não deixa nós enxergarmos, ele tira a nossa perspectiva de um amanhã melhor, ele tira a nossa perspectiva de conseguir resolver aquele problema, aquela situação. Nós começamos a nos sentir, como disse o salmista, tem um salmo que o salmista fala: cordéis de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Ele se sente como se estivesse afogando ali, né? A água chegando no pescoço, afogando. E é assim o sintoma da ansiedade, não é? Então, eu sei como é que é, porque eu já sofri muito com crise de ansiedade, começar a suar frio, né, a mão gelada, suando, aquela coisa toda, aquele mal-estar, o coração acelerado, parecia que eu ia infartar. Então, eu sei exatamente o que é estar ansiosa, estar ansioso, preocupado, né, com medo, né? O medo é um negócio terrível que o diabo usa, por isso que o Senhor, na sua palavra, ele diz várias vezes, né? Já alguns estudiosos falaram sobre 366 palavras não temas na Bíblia. Então, tem não temas para cada dia do ano para nós, e tem até para o dia pro ano bissexto, né, que tem um dia a mais. Então, Deus nos diz todos os dias: não temas, não temas, eu estou com você, não temas que eu te ajudo, não temas, não temas, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, né? E eu aprendi esses dias com meu filho que essa palavra é um imperativo, todos vão passar um dia no vale da sombra da morte, seja o vale de uma forma ou o vale de outra forma, nós vamos passar. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, porém nós precisamos ter bom ânimo, né? E o bom ânimo só vem pela palavra, pela boa palavra, como nós lemos. Então, é procurar, se você está angustiado, angustiada, aflito, ansioso por alguma situação, é uma situação que você tem que resolver amanhã e não sabe o que fazer, é uma perda, é uma necessidade, um problema iminente que você, na sua mente, você já criou ali, um gigante Golias já se levantou na sua mente, dizendo que você não vai conseguir, você não vai vencer, que o problema vai te engolir, vai te destruir. Saiba que há uma palavra de Deus para você, de conforto, de consolo. Confie em Deus, confie nas promessas de Deus, confie no cuidado de Deus. A confiança, ela é um poderoso antídoto. Tem um homem de Deus, um inglês, que ele tinha um orfanato onde ele cuidava, George Miller, o nome dele, ele cuidava de mais de 1000 crianças, e por anos ele cuidou ali de muitas crianças na Inglaterra, e ele não tinha um trabalho, e não dependia de governo, ele dependeu do Senhor por todos os anos em que ele esteve vivo, cuidando daquele orfanato. George Miller, ele é um homem tremendo. Abraão foi o pai da fé, o George Miller é o filho de Abraão, é um filho da fé também, porque ele vivia de milagres, de bênção, da confiança em Deus. E ele tem uma frase, né? Até andei procurando, eu anotei em algum dos meus cadernos, mas a frase é: onde a ansiedade chega, a fé vai embora. E onde a fé chega, a ansiedade vai embora. Então nós precisamos aumentar a fé. A gente tem que aumentar o nosso nível de fé. Eu sei que a ansiedade está um problema seríssimo. As pessoas estão precisando ser medicadas por causa da ansiedade, por causa das crises de pânico. Então, como se vence a ansiedade? Pela palavra de Deus. Se você precisa de um remédio para te acalmar, para equilibrar o seu organismo, faça isso, tome o remédio, mas comece a se encher da palavra. Deixa que a sua fé comece a aumentar. Ore ao Senhor: Senhor, me ajuda, acrescenta a minha fé, me fortaleça na fé. Olhe para as promessas, como eu falei já em um outro vídeo. Dá uma olhada no Google, você não tem paciência de pesquisar, olha no Google, fala todas as palavras que falam sobre isso, sobre um assunto específico. Então, sobre confiança, tá? Eu vou estudar sobre confiança, vou passar uma semana inteira lendo textos bíblicos sobre confiança. Eu vou passar uma semana inteira lendo textos bíblicos sobre tal assunto, sobre cura. Então é assim, eu estou te dando a receita, né? Eu estou te dando a receita. Os coaches normalmente cobram para dar o segredo do sucesso. Vou te dar o segredo do sucesso, meu irmão, minha irmã, de graça, de graça. Palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos cura da ansiedade, é a boa palavra que nos alegra, é o antídoto contra a ansiedade, contra a síndrome do pânico, contra o medo, contra a angústia, contra a aflição. Então, a palavra de Deus é o antídoto. Ela é o segredo que não está escondido, está bem aqui, né? Está na nossa mão. Eu acredito que você tem uma Bíblia na sua casa. Então, pesquisa no Google lá todas as palavras a respeito de tal assunto. Você recebeu um diagnóstico ruim, procura lá sobre cura. Todos os versículos que tiver sobre cura e medita neles 3 vezes ao dia, como se você estivesse tomando um remédio. Toma de manhã, toma de tarde, toma de noite. Toma de 8 em 8 horas.
essa palavra de Deus, leia ela, leia em voz alta, faça com que o seu cérebro escute você lendo. Isso é muito importante. E declare essa palavra, declare. É assim que a nossa fé aumenta. Essa é a receita do sucesso que eu estou te dando de graça. A receita do sucesso é essa. Medita na palavra de Deus e você vai ser curado. Eu já tive depressão, já tive crise de ansiedade, síndrome do pânico e hoje eu sou livre de tudo. Mas eu fui liberta pela palavra de Deus. Eu fui liberta pela palavra do Senhor. Então, estou te dando a receita de como vencer a ansiedade. A ansiedade só é vencida pela fé no nosso Deus, pela confiança nele. Esses dias uma pessoa falou, mas como que isso funciona? Eu falei, é só você olhar para o histórico de quem te fez a promessa. Quem te fez a promessa? Já mentiu alguma vez? Não, nunca mentiu. Então, pode confiar nele. Ele é confiável. O nosso Deus, ele é confiável. Então, nós podemos descansar nas promessas do nosso Deus. Angelina, mas eu não estou vendo nada. Isso é fé, meu querido, minha querida. A fé a gente não vê nada. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Então eu não vou ver, eu não preciso ver para crer. Eu preciso crer, que aí eu vou ver o resultado da minha fé. Amém? Então é isso, meu irmão, minha irmã. Meu conselho para você é: medita na palavra de Deus. O provérbio diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra, a palavra de Deus, ela vai trazer alegria, ela vai trazer ânimo, vai trazer esperança. Então, se você está abatido, liga para alguém, pede uma oração. Deus vai usar alguém para te dar uma palavra. Se você não consegue ler a Bíblia sozinho, porque às vezes a gente está tão ruim que não consegue ler a Bíblia, mas procure ajuda. Não fique sozinho, não fique sozinha, não se isole. Busque ajuda de alguma forma, vá para a igreja ouvir a palavra, ouça a palavra de Deus, no rádio, na televisão, no YouTube, mas de alguma forma, ouça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai aumentar a nossa fé, a nossa confiança, os nossos músculos espirituais, para quando a ansiedade chegar, nós vamos poder dizer, não, o meu Senhor, o meu Pai, o meu Deus, Ele disse isso sobre essa situação e eu creio no que Ele diz. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe. Que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe a tua família, que o Senhor supra as tuas necessidades, que o Senhor cure as enfermidades do teu corpo, da tua alma, da tua mente, que o Senhor te restaure totalmente, assim como Ele me curou, que Ele te cure também no nome de Jesus. Amém?